Porque o Érico, nesse episódio eu vou falar sobre uma coisa muito importante para o seu marketing. Toda vez que a gente vai planejar uma campanha de marketing, a gente tem que criar um certo framework para fazer com que a coisa funcione, entender alguns conceitos básicos, seja esse marketing digital ou não digital. Eu acredito que o digital vai dar mais poder para essa campanha, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão mais no celular do que em qualquer outra coisa. Mas independente do marketing que você sabe, você tem que entender que tipo de cliente você vai procurar converter para o seu produto. Érico, como assim? Que tipo de cliente? Qualquer cliente para mim é bom, qualquer cliente que esteja comprando é bom. O fato é o seguinte, distinguir qual tipo de cliente você está literalmente buscando vai fazer com que você use estratégias diferentes. A mesma coisa do tipo de peixe. Se você está pescando um peixe X, é diferente se você está pescando um peixe Y, que é muito maior, ou que vive em profundezas diferentes. E uma analogia legal, que talvez você já tenha ouvido, é entender e dividir os clientes como parte de um iceberg. Por que um iceberg? Porque na maioria das vezes, o que está visível do iceberg é a pontinha. E aqui na pontinha a gente tem um tipo de cliente e geralmente você e a sua concorrência está sempre buscando procurar, pegar, converter, pescar, o que seja, como você fala, esse tipo de cliente. Que tipo de cliente que é esse? Ó, primeiro tipo de cliente que a maioria das pessoas vão pescar é o cliente que precisa do seu produto e está procurando seu produto. Geralmente é um cliente hiper motivado, pode falar aqui, ó, colocar um M de motivado ou super motivado. Algumas pessoas acham que se ele está hiper motivado, ele está até desesperado. E para esse cliente que está motivado, que está procurando, tudo o que você precisa fazer é apresentar a oferta para ele. Não precisa nem falar muita coisa. Se você está faminto e está procurando por comida, você não vai ser muito, vamos dizer assim, você não vai fazer muita consideração para ver que comida você vai querer ou não. Você está motivado, você está desesperado. E a maioria das pessoas só atuam nesse mercado, dos clientes que precisam e estão procurando. Maioria das pessoas. Inclusive, se você tem um negócio, a sua concorrência, se vocês não têm um tipo de marketing um pouco mais sofisticado, digital ou não, vocês estão aqui. E é aqui, quando o cara procura, o que você tem que fazer? Brigar por preço. Na maioria das vezes, brigar por preço. Então, se você tem uma imobiliária, se você só está atrás daquela pessoa que está procurando investir e está ativo, motivado para investir, você tem que brigar por preço, talvez um pouco por serviço, com a sua concorrência. Aqui você só briga por preço. Aqui, se você está só nesse mercado, se você está lançando um produto novo que não tem no mercado, você não tem concorrência, é muito importante você vir nesse cara aqui. Muito hiper importante, porque para você pegar esse tipo de cliente, você não tem que mergulhar. Logo, se você não tem que mergulhar nessa analogia aqui, é mais fácil de pegar. Porém, quando a concorrência, olha só, situação de concorrência muito grande, se a concorrência está grande, ou se a oferta de clientes está baixa, né, pode ser a demanda, a oferta está baixa, aí que é importante você começar a atingir outros mercados de clientes. Esse, e eu vou falar um pouco desse último aqui. Então, que tipo de mercado? Então, se você não tem cliente o suficiente, ou você tem que estar brigando muito para a concorrência, as chances são que você vai ter que vir para um outro mercado. E aqui o marketing digital, dependendo de como, usado como ferramenta, vai te possibilitar até você atingir. Que outro tipo de cliente que existe, Érico? Se o cara que está procurando, precisa e sabe que está procurando. Na verdade, existe um outro tipo de cliente. Aqui na segunda fase, e em volume ele é muito maior. Ele precisa de um pouco mais de força para você pegar ele, mas ele tem mais volume. Em volume, esse segundo tipo de cliente, esse aqui foi o cliente 1, né? Nesse segundo tipo de cliente, ele precisa do seu produto, porém procrastina comprar. Tipo o quê? Se aqui é um cara que precisa de um carro, tá indo na concessionária ver qual é, tá vendo qual é a condição de financiamento. Esse aqui, sabe que precisa de um carro. Por exemplo, a esposa está grávida, ele sabe que precisa comprar um carro novo, porém não agora. Ele está procrastinando. O ser humano é um ser procrastinador e para cada uma pessoa que não procrastina, sei lá, vou chutar aqui, 20, 30 pessoas que estão procrastinando, eu te pergunto, qual foi a vez que, de todas as vezes que você entregou a sua declaração de imposto de renda, quando é que você entregou 3 meses antes?
Tá? Se você é como eu ou como a maioria das pessoas, você também procrastina. Um exemplo clássico disso aqui é o Moisés, que está filmando esse vídeo agora. Ele tem que pegar um visto para os Estados Unidos, por algum motivo. Os Estados Unidos negaram o visto do Moisés. Então a gente está indo para uma viagem agora, onde eu vou precisar de alguém para me filmar e tal, em Nashville. E o Moisés sabe que precisa do visto, porém, até essa semana ainda não fez o visto. Fez, Moisés? Não fez. É normal ser humano. E aqui, então, geralmente, esse cara aqui, a sua concorrência não tá. A não ser que ele esteja vendo meus vídeos, ele não tem técnicas. Agora, do jeito, para você pescar aqui, né? Para você procurar clientes aqui, é a mesma técnica para entrar aqui? Não. Assim, no caso aqui, nessa analogia, você teria que mergulhar, você teria que saber quanto tempo você fica embaixo da água, aquela coisa toda. Então, assim, para isso aqui existem outras técnicas. É fácil? É. Eu diria que sim, é fácil? Não, desculpa, é simples? É, depois que você sabe é simples. Por que não é fácil? Porque tem coisa que é simples, mas não é fácil, principalmente quando você não fez a primeira vez, passa a ser difícil, né? Correr uma maratona é simples, corre um passo atrás do outro, depois corre 45 km, se você fizer o download do aplicativo Nike Plus, ele vai te falar quanto você tem que correr, onde você tem que correr, é simples. Teoricamente é, né? Nenhuma tecnologia de mandar as pessoas lá para a Lua. É fácil? Não necessariamente. Mas assim, com técnica você consegue aqui. E nessa série de vídeos, nessa primeira série, eu quero distinguir primeiro os tipos de cliente que você usa. No segundo vídeo dessa série eu vou distinguir os tipos de oferta que você pode fazer que funcionam em cada uma dessas etapas, para a gente não ficar muito extenso por aqui. Mas aqui, ó, o cara precisa e procrastina. E eu diria que, ó, para cada um, vamos colocar que eu vou inventando da cabeça alucinógeno aqui, tá? Vou até escrever de outra cor. Olha, para cada um cara dessa categoria aqui, eu vou chutar, né? Cada mercado é um cara, eu diria que existe 20 desses aqui. E a vantagem desse cara aqui, a desvantagem é, você vai precisar mais de energia, um pouco mais de energia para pegar isso, vai precisar de técnica, né? Não vai ser tão fácil, sei lá se está até escrito certo, técnica, porém, você tem mais volume, e as chances são, porque a barreira de entrada, energia e técnica, você tem menos concorrência. Vou escrever aqui, concorrência. Então, o que acontece? Tem vantagens? Tem desvantagens? Tem. Aqui começa a rolar uma barreira de entrada. Olha que interessante. As barreiras de entrada vão ficar cada vez mais difíceis aqui. Inclusive, nessa última categoria, é uma categoria que eu não entro. É possível entrar? Sim. Tem gente que entra? Sim. Mas a barreira de entrada é tão grande. Então, assim, ó, energia. Será que você quer? Será que você é uma pessoa que está disposta a aprender, investir em tecnologia, técnica ou tecnologia, metodologia, energia, para ter mais volume e menos concorrência? Dicasinha para você. Quanto menos concorrência você tem, menos você precisa brigar por preço. E menos você precisa brigar por preço, menos você coloca o seu negócio com margens perigosas. E mais você pode investir em lugares, em pessoas, um time nível A, um produto nível A. Eu, particularmente, não gosto de entrar aqui, a não ser que eu não tenha concorrentes. Não é o meu mercado, geralmente. Por quê? E com o tempo eu desenvolvi as técnicas para fazer esses caras submergirem, para eu poder colher aqui. Logo, é muito interessante. Existem tipos de oferta que funcionam aqui, a mesma aqui não tende a funcionar aqui, não em volume suficiente. Não tende. Então, você precisa de técnica diferente. Agora, é o seguinte, eu desenvolvi essa técnica no segundo vídeo dessa série, eu vou te falar 2 tipos de oferta. Uma que funciona aqui e não funciona aqui, não funciona aqui, não funciona aqui, e as outras que tendem a funcionar em tudo, porém, por exemplo, a segunda, se você aplicar o segundo tipo de oferta aqui no primeiro, você está matando um passarinho com um tiro de canhão. Se o cara está desesperado, para que você vai aplicar uma técnica diferente? Não precisa, né? Então, o que acontece? Você vai precisar de técnicas. Aqui, numa terceira categoria, agora, nesse cara aqui, existem uma terceira... dá outro exemplo aqui. Se o seu negócio é academia, o cara que precisa ir na academia, mas está procrastinando. Inclusive, esse cara é muito louco, assim, porque em janeiro ele se torna motivado. No resto do ano, ele se torna desmotivado. Inclusive, eu conheci um cara que tem uma rede de academias, ele fala que segunda-feira as pessoas se tornam motivada. Acabei de voltar do CrossFit, segunda-feira, meu Deus, é uma loucura lá.
terça-feira as pessoas desmotivam por algum motivo ou outro. Então é importante você saber pegar esse cara. Vamos lá, existe um terceiro tipo de cliente. Olha só, nesse terceiro tipo de cliente, vou até colocar aqui, ele precisa do seu produto, mas ele não sabe que precisa. Ele não está presente que precisa. Em algum certo tempo, Moisés, da vida dele, em algum certo tempo, a maioria das pessoas, principalmente com um cara que mexe com vídeo, necessariamente é bom ter um visto para os Estados Unidos. Por quê? Porque demora tempo para ter um, e não ter um faz com que ele pegue ou não alguns trabalhos, e a maioria das pessoas, como Moisés, deve querer ir para lá também para trazer equipamento, alguma coisa do tipo. Mas o fato é o seguinte, teve uma época na vida dele que ele precisava, mas ele nem sabia que precisava. Olha que louco. Tem gente que precisa perder peso, mas não está presente que precisa perder peso. Olha que louco, né? Não está sabendo que está tendo um problema aí se desenvolvendo lá dentro. Tem gente que precisa de marketing, mas não sabe que precisa de marketing. Não sabe, não está no primeiro plano. Você perguntar para ele, você precisa? Não sei, sei lá. Tem gente que precisa meditar por algum motivo, mas não sabe que precisa meditar. Tem gente que precisa aprender inglês, mas não sabe que precisa aprender inglês. E para cada um desse aqui, eu diria pela experiência própria, gente, não baseado em nenhum fato científico, mas uma coisa mais empírica, eu diria que tem uns 50 desses aqui. Então, esse cara aqui tem mais volume, muito mais volume. Agora o cara não sabe nem que... Esse cara que precisa, você não precisa necessariamente convencer ele que ele precisa comprar. Ele já sabe disso. Você não sabe que precisa de um visto para os Estados Unidos, Moisés? Com certeza. Sabe? Preciso te convencer disso? Não. Só preciso te convencer a fazer mais rápido. Mas não necessariamente preciso te convencer. Esse cara aqui, ele não sabe o que precisa. Logo, você precisa mais de energia. Mais energia. Você precisa ser um cara mais técnica. Vou colocar um T de técnica para não ter que escrever tudo. Mais técnica. Só que tem uma vantagem. Ele tem mais volume também, tem muito mais gente nesse cara aqui e menos concorrência ainda. Eu adoro pescar aqui, porque aqui não tem ninguém. Aqui, geralmente não tem nenhum concorrente, principalmente um cara que não estuda técnicas de marketing digital para emergir esse cara. De novo, você precisa vir aqui pegar o seu cliente? Não. Se você está satisfeito, se você estiver saindo o cliente pela sua tampa, aqui e aqui, né, na categoria 1, na categoria 2, fica na categoria 1, categoria 2. Geralmente você submerge aqui, porque se você tem a técnica para fazer, e se você tendencialmente tem influência nessa técnica, 2, se você quer mais, se você quer crescer. Quando você aprende a pegar esses caras aqui, né, tanto aqui, existe uma grande possibilidade de salto no seu negócio. É muito louco isso, porque você está colhendo num lugar que tem menos concorrência, mais volume, principalmente se você estiver sozinho. Aqui é ainda mais alto também. Agora existe uma terceira categoria, né? A categoria que o seu cliente, que ela não precisa do seu produto, ou ela não quer o seu produto de maneira nenhuma, nem pintado de ouro por alguma razão, sei lá, pode ser qualquer razão. É possível você, com extrema influência, convencer uma pessoa que não precisa do seu produto a comprar o seu produto? É possível sim, muita gente faz. Alguma hora da sua vida alguém já te convenceu de acontecer isso. É possível. É uma coisa que eu gosto? Não é uma coisa. Então assim, nesse caso aqui, é um tipo de categoria que, apesar de ter muita gente, eu não gasto. Aqui, já não é um ponto óptimo de investir energia no marketing, principalmente no marketing digital, porque você vai investir em energia, aquela coisa. Então, aqui você perde o ponto óptimo. A grande sacada é você conseguir coletar pessoas que estão em diferentes categorias e que vale a pena, é como se fosse perfurar petróleo. Às vezes perfurar petróleo, o custo de você tirar o petróleo lá do fundo, tem muito, vai lá, mas o custo de você tirar o petróleo lá do fundo é maior. Tem muitas minas de ouro, né? Eu acho que mina de ouro é muito legal. Tem muita mina que para você tirar o ouro lá de baixo custa mais ouro do que você vai ganhar. Então essa categoria então se a pessoa é um completo não para o seu negócio, né? Vamos supor que você vende seguro e ela tem, sei lá, um tio que vende seguro por razão nenhuma. Você pode apresentar o melhor seguro da sua vida.
ela vai comprar de você por razões pessoais ou por razões de fé, religiosas, de time de futebol, sei lá o quê. Não adianta, não adianta. Então essas pessoas é importante você identificar e falar. E aí, no próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre como alguns tipos de oferta que funcionam em determinadas camadas, mas não funcionam nas outras camadas. Uma medida que você sabe disso, vai ficar mais fácil de você saber se você está usando a oferta certa, para o tipo de cliente certo, se assim você decidir submergir. É isso aí. Grande abraço, eu te vejo no próximo episódio.